E aí pessoal, eu sou Francis Marcos Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim trazer apenas algumas indicações de alguns livros que eu tenho lido sobre teoria literária. Eu sei que não são todos que se interessam por esse assunto, contudo aqueles que desejam escrever com certeza deveriam ler mais sobre o assunto. Então eu vim trazer aqui algumas indicações de livrinhos muito bons, livrinhos muito tranquilos de serem lidos e que valem a pena para o nosso aperfeiçoamento, né? Então, vou começar aqui com o primeiro livro desse assunto que eu li esse ano, que foi Como Melhorar um Texto Literário. São dois autores, é a Lola e o Felipe, que escreveram esse livro. E é um livrinho curto, de leitura muito rápida, que vale a pena ser lido. São apenas 96 páginas. Uma das coisas que ele nos ensina é como estimular o leitor a continuar lendo o nosso livro. Bem como nos ensina a dar ritmo ao nosso texto. Esse livrinho eu dei 5 estrelas no Scooby, porque eu li assim em uma sentada, foi bem rápido. O segundo livro que eu quero indicar para vocês é Para Ler como Escritor, da Francina Proust. Esse livro ele traz um tom mais pessoal, porque a autora ela vai falar sobre suas experiências como professora, e ela questiona, é possível ensinar um escritor a ser escritor? Né? Então, depois de trabalhar muito bem cada capítulo do seu livro, como escolher cada palavra, como ler atentamente, como trabalhar frase, parágrafos, capítulos, cenário, personagens, ela vai dizer que não há regra na literatura, né? Não há regra. O que um escritor faz, por exemplo, a Jane Austen, ela é uma escritora que conta. Só que a gente, quando está lendo esses livros, os escritores sempre falam, não conte, mostre. Né? Mas a Jane Austen ela apenas narra, ela apenas conta, ela dificilmente mostra o que ela está dizendo. E não deixa de ser uma excelente escritora, eu gosto muito da narrativa da Jane Austen. Eu dei 4 estrelas no Scooby para esse livro, já é um livro maior, tem mais de 300 páginas, mas é muito agradável, muito bom de ler. O terceiro livro que eu quero indicar é O Design da Escrita. O livro tem 168 páginas e foi escrito por Antônio Soares de Abreu. Ele é dividido em 2 partes. Parte 1 vai trabalhar o desenho da escrita, né? E ele vai nos ensinar, por exemplo, como usar figuras de linguagem. E a parte 2 é como revisar o seu texto, como concluir o seu livro, né? E ele vai nos ensinar, como eu acabei de falar, a revisão, a importância da revisão do texto escrito, do nosso manuscrito. Este livro contém vários exercícios após cada capítulo e eles servem para reforçar o que o autor quis nos ensinar. Então vale a pena, se você tem paciência de fazer esses exercícios, eu recomendo bastante. E eu dei 3 estrelas no Scooby para esse livro do Design da Escrita. Quarta indicação é a preparação do escritor, e eu quero abrir uma aspas aqui. Esse livro foi muito importante para mim, certo? Ele é de um nordestino arretado, o Raimundo Carreiro. É maravilhoso de ler esse livro, é extremamente pedagógico. De todos esses livros que eu estou indicando, esse livro da preparação do escritor, do Raimundo Carreiro, ele é o que é mais pedagógico, sabe? Em alguns momentos, o leitor pode ficar incomodado porque o autor ele é muito enfático, ele repete, mas ele tem uma intencionalidade, ele quer que a gente absorva o que ele está dizendo. Então ele vai analisar trechos de Flaubert, né, de grandes escritores da literatura renomados, e ele usa aquele parágrafo diversas vezes ao longo do texto. Ele vai esmiuçando palavra por palavra, ele nos ensina a desconstruir as partes do texto, a colocar os nossos pensamentos, as nossas ideias. Então o texto de Flaubert, como exemplo, né, ele vai se misturando com o nosso texto. Então nós vamos aprendendo, por exemplo, o que é a impulsão na escrita, o que é a pulsação, o que é a duração psicológica, tantas coisas que foram fundamentais para eu aprender o que é a velocidade, o ritmo. Eu achei sensacional, de verdade. Desses livros, o que eu mais recomendo é A Preparação do Escritor, do Raimundo Carreiro. Vale muito a pena. Esse livro não vai só te ensinar a escrever, ele vai te ensinar a ler.
como você absorver, por exemplo, a escrita de Alexandre Dumas, né, desses clássicos. Ele vai trabalhar em cima dos clássicos. Eu dei 4 estrelas para esse livro, porque ele não é um livrinho curto, tem algumas páginas, são 224 páginas, né? Então, mas é um livro muito bom, super recomendado. E o quinto livro, né, um livro assim polêmico, pelas resenhas que você vai encontrar na internet, é o livro Para Ser Escritor, do Charles Kieffer. Esse livro tem cerca de 160 páginas, e eu acho assim, eu concordo com muitas pessoas, porque o título, ele atrai você, certo? Para ser escritor. Você vai ler esse livro achando que ele é um manual de teoria literária, e ele não é. São mais reflexões do próprio escritor sobre o ofício de ser escritor, né? Ele vai falar sobre quando o escritor iniciante ele tem um ego muito grande, né? Ele está super empolgado com a sua primeira publicação, ele acha que é uma pessoa inovadora e vai descobrir que na verdade não é nada disso. Ele nos ensina a ser mais seletivos com os textos, com as palavras. Ele vai falar também de como não é fácil assim, a vida de escritor, né? Então são mais reflexões. Ele também é professor de teoria literária. Se você for ler esse livro achando que ele vai ensinar o passo a passo da escrita, eu sinto em lhe dizer, não é este livro que você deve ler. Para Ser Escritor é um livro muito bom, é um livro divertido, um livro gostoso de ler. Eu estava lendo algumas coisas, eu parei para poder ler esse livro. Ele me absorveu, eu queria dar continuidade à leitura do Para Ser Escritor. E me absorveu, mas não supriu minhas expectativas, porque eu realmente queria aprender mais a questão da estruturação do texto e esse blá 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 todo que a gente está falando aqui. Contudo, vale frisar também que ele nos ensina coisas muito importantes, como por exemplo a diferenciação de um conto e de uma crônica, né? São coisas importantes que o escritor ele deve saber. De todo modo, eu dei 4 estrelas para esse livro e vale a pena. Tá aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Livrinhos curtos, livrinhos instrutivos que valem a pena, e eu tenho aprendido bastante. Inclusive estou trabalhando na reescrita de um manuscrito meu e com certeza me ajudou bastante. O texto está melhorando, ainda não está lá essas coisas, ainda tenho que fazer uma segunda revisão. Dá muito trabalho escrever, mas é aquilo que nós amamos, né? Então deixa o seu like, se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Beijo no coração, valeu!